Vocês ouvirão o Voo Podcast, um relato da pesquisa O Voo. Peça podcast para todos, para todas e para todes. Em 2020, o Nietzsche o realizou e triunfou sobre o isolamento da tempestade, do gelo e das águas vorazes. Façamos voos no texto de Bertolt Brecht, através das músicas, poemas e reflexões, aqui, neste podcast do teatro. Embarquem. Olá, ouvintes e aviadores. Aqui quem fala é o aviador Cicrano, diretamente da cabine de som. Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Voo Podcast. E o episódio de hoje será um pouco diferente dos demais, porque ouviremos outras vozes aqui. Estamos na cena da Ideologia, que é um poema em 4 partes e é um dos trechos mais densos de toda a peça, por trazer um lado mais filosófico, reflexivo desse voo. Logo após a cena do sono, Brecht compõe esse poema, onde ele reflete sobre a relação do homem com a natureza e sua utilização das tecnologias. Em 2019, quando apenas 3 aviadores voavam nesse aparelho, Fred, Gabriel e Camila sentiram que precisariam de uma certa ajuda intelectual para tratar dessa cena, que para os 3 era uma das mais complicadas. Foi aí que a Camila entrou em contato com a sua amiga Clarice Gurgel, que além de ser atriz, é professora de filosofia e humanas na Unirio. E então a Clarice, que tinha muita propriedade para falar nesses assuntos, nos enviou um áudio longo e esclarecedor que escutávamos nos nossos ensaios. Hoje nós vamos escutar 2 vozes aqui. Uma é a do ator Pascoal da Conceição, lendo esse poema em 4 partes, intercalado pela voz da Clarice, relendo o poema e refletindo a respeito dos versos numa aula improvisada de filosofia. Fico por aqui e desejo a todos uma boa viagem. Ideologia. Muitos dizem que os tempos são velhos, mas eu sempre soube que vivemos num tempo novo. Eu lhes digo, não é à toa que há 20 anos surgem casas da terra como montanhas de aço. A cada ano, muitos partem para as cidades como se esperassem algo, e através dos continentes sorridentes, corre a notícia. O imenso e temível oceano não passa de um pequeno lago. Agora, sou o primeiro a sobrevoar o Atlântico. Mas estou convencido, amanhã mesmo, vocês rirão do meu voo. Muitos dizem que os tempos são velhos, mas eu sempre soube que vivemos num tempo novo. Eu lhes digo, não é à toa que há 20 anos surgem casas da terra como montanhas de aço. A cada ano, muitos partem para as cidades como se esperassem algo, e através dos continentes sorridentes corre a notícia. O imenso e temível oceano não passa de um pequeno lago. Agora eu sou o primeiro a sobrevoar o Atlântico, mas estou convencido, amanhã mesmo vocês rirão do meu voo. Aqui vocês podem ver que esse debate sobre o velho e o novo, ele aponta para o fenômeno da aparência, algo que parece velho, algo que parece novo. E esse fenômeno da aparência, em que você pode levar o sujeito a crer que aquilo é velho, mas aquilo é novo e vice-versa, é um fenômeno que explica em grande medida os poderes da ideologia. E que poderes são esses? São poderes de fazer com que um sujeito se reconheça como sujeito. Como? Enxergando o mundo, entendendo o mundo e atuando no mundo conforme lhe convém, conforme
esse entendimento, essa postura, essa visão auxiliem a que ele se reconheça mais. Isso é mais ou menos em síntese o que seria o fenômeno da ideologia. E aí o texto segue, né? Eu lhes digo, não é à toa que há 20 anos surgem casas da terra como montanhas de aço. Ora, vejam, são montanhas, são aparentemente montanhas de aço, mas são casas da terra. E ao longo de 20 anos, ou seja, algo que perdura e que se consolida como uma cultura, como algo que se cultiva, né? Uma compreensão do que seriam casas, por exemplo, e que elas aparecem para nós como se fossem montanhas de aço há muito tempo, ou seja, há muito tempo que a gente é enganado, há muito tempo que a gente vive sob essa aparência. A cada ano, e veja, se há muito tempo a gente vive sob essa aparência, o que é o novo? As montanhas de aço, que já estão há 20 anos diante de nós, como se fosse o novo. E o que é o velho? As casas da terra ou esta forma de ver as casas? Como se o bom fosse que elas fossem como montanhas de aço. É por isso que o fenômeno da ideologia ele se depara diretamente com o debate da verdade. E em que medida, quando você vai adquirindo, porque em certa medida isso é orgânico no dia a dia, mas também vai escolhendo, porque em certa medida isso também são posições que você toma, à medida que você vai, portanto, adquirindo e escolhendo posturas, visões e entendimentos, você também vai sendo convocado a estar em dia com a verdade ou em falta com a verdade. Sendo a verdade aquilo que é, mesmo que você não goste, mesmo que você não aceite. Então, portanto, esse é o ponto, o aspecto mais político do fenômeno da ideologia, porque ele encosta no caráter autêntico e verdadeiro das práticas sociais, das relações sociais, das construções e produções sociais. E aí segue, veja, e até interessante porque o riso, ele, para alguns filósofos, é entendido como a manifestação espontânea do reconhecimento de que algo foi ultrapassado. E o voo é por si só uma ultrapassagem. Mas essa ultrapassagem, ela, no seu duplo sentido, ela consiste também em um certo fracasso que ensina muito. E um fracasso de entender que aquilo que se esperava muito e sobre o qual se depositava muita expectativa, na verdade, frustra em grande medida, né? Deixa em aberto algo que está no campo do desejo, talvez. E o desejo, sendo a instância por excelência da verdade, né? A gente também vai ter muitos teóricos, muitos nomes da teoria política, da filosofia, da estética, que vai entender o desejo como essa pulsão de vida que nos coloca permanentemente em uma condição de falta, uma condição em que algo precisa ser preenchido, e esse preenchimento ele nunca pode ser a satisfação, porque se é satisfação, o desejo deixa de existir, né? Essa é a contradição latente do desejo. Mas essa batalha contra o que é primitivo é um esforço para melhorar o planeta. Semelhante à economia dialética, que transformará o mundo desde sua base. Portanto,
Lutemos contra a natureza até nos tornarmos naturais. Nós e nossa técnica ainda não somos naturais. Nós e nossa técnica somos primitivos. Os navios a vapor rivalizaram com os veleiros, que por sua vez haviam deixado os barcos a remo para trás. Eu vou para rivalizar com os navios a vapor, na luta contra o que é primitivo. Meu avião, frágil e trêmulo, meus aparelhos cheios de falhas, são melhores que os de antes. E enquanto vou, luto contra o meu avião e contra o que é primitivo. Mas essa batalha contra o que é primitivo é um esforço para melhorar o planeta, semelhante à economia dialética, que transformará o mundo desde sua base. Portanto, lutemos contra a natureza, até nos tornarmos naturais. Nós e nossa técnica ainda não somos naturais. Nós e nossa técnica somos primitivos. Os navios a vapor rivalizaram com os veleiros, que por sua vez haviam deixado os barcos a remo para trás. Eu vou para rivalizar com os navios a vapor, na luta contra o que é primitivo. Meu avião, frágil e trêmulo, meus aparelhos cheios de falhas, são melhores que os de antes. E enquanto vou, luto contra o meu avião e contra o que é primitivo. A gente tem um verso que fala de economia dialética. Economia, no seu exato termo da palavra, diz respeito à organização do lar, no sentido mais vulgar, a administração da casa. É como a gente organiza o nosso dia a dia. É claro que quando no verso você não traz, junto com essa palavra economia, a outra palavra que se chama política, que é uma concepção e um modo de organização do mundo, tal como a gente vive hoje, o capitalismo propriamente. Por que economia política e não economia sozinha? Porque a gente hoje não pode dizer, nem no modo de produção feudal, que a gente vivia numa dinâmica em que a única preocupação era como a gente organizava o nosso lar, como a gente administrava a nossa casa, porque organizar o nosso lar, organizar o nosso espaço de vida, as nossas coisas, na sociedade em que a gente vive, implica em a gente estar constantemente enfrentando a batalha diária daquilo que Marx chamou de luta de classe. E essa luta de classe ela se manifesta de diferentes formas, muitas vezes inconsciente, mas ela está presente desde o momento em que você acorda exausto para trabalhar, até o momento que você chega no trabalho e não se reconhece nele, até o momento que você percebe que seu chefe, o dono da tua empresa, ou o aplicativo que hoje rege a tua vida, tem muito mais condições de se reproduzir e de viver, tem muito mais estrutura de vida, tem muito mais riqueza do que você que labuta o dia inteiro. A luta de classe é tudo isso. E, portanto, não é possível falar de economia sem falar de política, ou propriamente os dois juntos. Não é possível falar de economia sem falar de economia política no capitalismo. Mas quando há aqui no verso economia dialética, talvez o que esteja em jogo é a perspectiva de que essa economia aqui, ela carregue nela a categoria da contradição como central, ao ponto da gente entender que não é apenas organizar a vida que está em jogo aqui, mas organizar a vida e muitas vezes negar a própria vida, negar a própria organização, se desorganizar, né? Uma economia contraditória.
A gente poderia traduzir aqui nesses termos da economia dialética. E ele fala, essa batalha contra o que é primitivo é um esforço para melhorar o planeta, semelhante à economia dialética que transformará o mundo desde sua base. Não sei se essa economia dialética ela pode ser, inclusive, algo que negue a própria economia política, ou seja, que negue o próprio capitalismo, dado que aqui o verso seguinte sinaliza para a transformação do mundo desde sua base, o que significa uma transformação desde suas estruturas, uma transformação radical. E por quê? Porque sinaliza para a base, né, que é uma base, ou seja, sua força produtiva, aquela que produz o mundo, né, a matéria, né, onde a gente pisa, e o que constitui o chão, né, as pessoas também, os que trabalham, os trabalhadores, e desde de sua base, desde os pilares da organização da vida dessas pessoas que passam a nem ser só trabalhadores, mas passam a ser seres genéricos, capazes de potências infinitas. Ou seja, é um apelo um pouco para a ciência, né, um tanto para a ciência, na perspectiva de que em algum momento essa ciência esteja a serviço do homem e o homem possa usufruir mais da própria natureza. Estamos aqui iniciando um processo de desenvolvimento subjetivo, nós, né, um desenvolvimento como um posicionamento ontológico no mundo, né, uma postura que implique numa universalização de valores e compartilhamento de valores que se tornem comuns e que se tornem práticas de comunhão, né? Ainda estamos primitivos ainda nesse esforço, como também estamos primitivos ainda iniciais em nosso próprio desenvolvimento tecnológico. Dois aspectos que caminham juntos para nós, né? Para a gente que está aqui estudando, dois aspectos, a tecnologia e o homem, dado que é o homem que desenvolve a tecnologia e tem que manejar essa tecnologia, e essa tecnologia, ao ser produzida, convoca o homem também a acompanhá-la em seu grau de desenvolvimento. Isso seria o próprio desenvolvimento das forças produtivas sobre os quais o próprio Marx falava. Os navios a vapor rivalizaram com os veleiros, que por sua vez haviam deixado os barcos a remo para trás, na mesma direção, um caráter um pouco, aparentemente, né, evolucionista, mas é claro, sempre lembrando que ele está falando aí de uma economia dialética. Portanto, não é algo linear e, ao contrário, é toda envolvida na realidade da luta de classe, na realidade dos embates e contradições com as quais o trabalhador se depara. Perceba a relação de tensão entre ele que comanda o avião e o avião que está sobre o céu, né? Está sobrevoando. Porque há muito debate na filosofia, na economia política, sobre quem comanda quem. Se é o trabalho vivo, ou seja, o trabalhador ou o aviador, ou o trabalho morto, a máquina ou o avião, né? E quando aqui a gente vê o verso acerca da luta contra o próprio avião, a gente está tratando justamente dessa tensão que envolve cada vez mais no nosso modo de produção social o domínio do trabalho morto, da máquina, sobre o trabalho vivo, ao ponto do trabalhador muitas vezes se tornar aquilo que Marx vai chamar de apêndice, né, da máquina. A gente, em grande medida, vive essa realidade e cada vez mais, quando essa figura do trabalhador, que é propriamente criado pelo capitalismo, assume uma feição de apêndice, a gente consegue entender como que o trabalho no mundo em que a gente vive, ele apenas possui um caráter de meio, que é um meio do sujeito se reproduzir, e um meio do capital também se reproduzir através do consumo, um meio do capitalista, do empresário, se reproduzir através do consumo de suas mercadorias. Então, o trabalho ele assume essa feição, e quando ele assume essa feição, ao contrário de assumir
um entendimento de um desenvolvimento de aptidão, uma transformação da natureza, tal como a gente poderia entender o sentido do trabalho, criação, sublimação. No capitalismo, o trabalho ele é uma labuta, e que é um meio para eu me reproduzir e para gerar consumo. E por isso não importa muito o que se faça, importa que circule dinheiro e circule mercadoria. E isso explica em grande medida o porquê de tantas máquinas, mas ela não ocupar plenamente a produção, porque precisa sempre ter consumo e, portanto, precisa ter gente, mas também porque que o trabalhador, essa pessoa, o vivo, assume também esse papel cada vez mais secundário na produção. E também como cada vez mais se criam empregos que são empregos que não se justifica por si só, mas que são formas de extração ainda mais de mais-valia através apenas da conjunção de trabalhador, os seus próprios meios de produção e o consumidor, que é o caso da uberização, do Uber, né, e de outros aplicativos, que só faz o trabalho de fundir o trabalhador, a sua própria ferramenta, que o empresário nem mais coloca, e o consumidor. De uma maneira que essa relação de trabalho fica ainda mais perdida, mais diluída, e a luta do trabalhador com a máquina, ela fica ainda mais contraditória, dado que o trabalhador ele não vive sem a máquina. Tanto luto contra a natureza e contra mim mesmo. Seja lá o que eu for, acredite nas tolices que acreditar. Quando vou, eu sou ateu. Um verdadeiro ateu. Por 10.000 anos, lá onde as águas se tornaram escuras no céu, entre a luz e o crepúsculo incontido surgiu Deus. E da mesma forma, sobre as montanhas de onde vinha o gelo, os ignorantes incorrigíveis avistaram Deus. E da mesma forma, no deserto, ele vinha nas tempestades de areia, e nas cidades, ele era gerado da desordem das classes sociais. Pois a humanidade se divide em duas, exploração e ignorância, mas a revolução liquida com eles. Abram estradas através de montanhas e ele desaparecerá. Os rios o expulsarão do deserto. A luz mostrará o vazio e o espantará de imediato. Portanto, luto contra a natureza e contra mim mesmo. Seja lá o que for, acredite nas tolices que acreditar. Quando vou, eu sou um verdadeiro ateu. Por 10.000 anos, lá, onde as águas se tomavam escuras do céu, entre a luz e o crepúsculo, incontido surgia Deus. E da mesma forma, sobre as montanhas de onde vinha o gelo, os ignorantes e incorrigíveis avistavam Deus. E da mesma forma, no deserto, ele vinha nas tempestades de areia, e nas cidades ele era gerado da desordem, das classes sociais, pois a humanidade se divide em duas: exploração e ignorância. Mas a revolução liquida com ele. Abram estradas através de montanhas, e ele desaparecerá. Os rios o expulsarão do deserto. A luz mostrará o vazio e o espantará de imediato. Portanto, participem da luta contra o que é primitivo, da liquidação do além e da expulsão de todo e qualquer Deus, onde quer que ele surja. Sob os microscópios mais precisos, ele cairá. Os aperfeiçoados aparelhos o expulsarão dos ares. O saneamento das cidades, o extermínio da miséria, farão com que ele desapareça e o enxotarão de volta ao primeiro milênio. Veja, luto contra a natureza e contra mim mesmo. Luta contra a natureza porque ele está ali desenvolvendo a tecnologia, lembremos, para que se desenvolva condições de produção de tempo livre e o homem se reencontre com a natureza. E luta contra ele mesmo na perspectiva de que a sua própria condição de trabalhador
ela mesma é alienada, ela é mesma desconhecida, ela é um mistério, ao ponto dele mesmo não querer ser trabalhador. Ele querer ser um empresário, né? E viver sobre esse fenômeno, que é um fenômeno tipicamente ideológico, de querer ser algo que sabe que não é, mas que lhe convém, lhe agrada mais, conforme o conjunto de valores que você aprendeu a cultivar, e que, portanto, serve-lhe como uma roupagem para que você se reconheça e que os outros lhe reconheçam. Com todas as questões que envolvem os chamados que o lugar da verdade faz. Isso é nada mais, nada menos do que a ideologia. Vamos lá. E a ideologia, como ela toca nessa questão da verdade, ela te coloca constantemente contra si mesmo. Até porque o si mesmo não existe. Como o si mesmo não existe, no sentido de que ninguém coincide consigo mesmo, todo mundo é contraditório, quando a gente está contra nós mesmos, nós podemos estar no ápice de uma libertação, mas podemos estar também numa profunda angústia em relação às escolhas que fazemos, à ideologia que constituímos para nós mesmos e a verdade que nos convoca constantemente e que a gente conhece, né? Esse mal-estar que nos coloca constantemente também contra nós mesmos. E é um mal-estar ideológico, é um mal-estar que a mentira da ideologia, a falsidade da ideologia, ela nos produz. Mas se a gente entende a ideologia no sentido de um projeto de sociedade, se a gente entende a ideologia no sentido positivo de uma escolha em busca da verdade, talvez a gente esteja numa ideologia libertadora ao ponto de não ser nem ideologia, ser uma filosofia, né? Mas sigamos. Onde as águas se tornavam escuras no céu, vejam o espelhamento da água com o céu, e vejam como o espelho ele produz essa ilusão de identidade, de reprodução, de igual, que é um fenômeno que a gente diria que é primitivo da constituição da ideologia. Quando a gente entra em contato com o nosso reflexo, é o momento em que a gente está entrando em contato com uma noção uníssona de nós. Talvez o primeiro momento, né? E esse primeiro momento em que a gente entra em contato com o reflexo, a gente até entende que há uma correlação entre aquelas imagens, mas a gente precisa sempre de um terceiro para fazer dessa correlação uma identidade. Quando ele fala de Deus, parece ser esse terceiro, né? Que funde as águas e o céu, a luz e o crepúsculo, aquele limbo que mistura ao ponto de você não saber o que é e o que não é, o que é espelho, o que é você, o que é água e o que é o céu. A gente está aqui entrando em contato com a ignorância, a ilusão, e que muitas vezes é conteúdo, é elemento constitutivo da ideologia. A ilusão, o falseamento, a falsa consciência, né? A gente crer, mas não saber por que crer. Essa ignorância incorrigível sobre a qual fala o verso, que vê Deus, esse desejo permanente de reconhecimento e esse desejo de potência absoluta, de conhecimento absoluto sobre as coisas. O medo, talvez, de não saber e de não conhecer nos faz querer nos espelhar com Deus. E não é à toa que Deus é antropomorfizado, ele ganha a forma de um homem, não é? É mais do que antropomorfizado, né? Antropomorfizados são outros deuses, né? Que ganham partes de homens e partes de animais. Deus ele ganha a forma de um homem, propriamente, né? Esse Deus ele vai aparecer em todos esses espaços, ao ponto da gente dizer que o homem que sobrevoou o oceano, ele pode até ter vencido as águas mais rebeldes, mas não soube vencer a própria cidade, os seus iguais, né? Os homens como eles. Olha aí as montanhas, né? As montanhas de aço que
iludem, que ludibriam, que velam casas da terra, mas que soam como novo, como a novidade, como algo de bom, como a evolução. Né? A vida expulsará a ficção que é Deus, dessa terra que clama por um Deus. Né? A verdade da matéria, os rios, a água, os seres que estão ali expulsarão dessa terra morta, sedenta por vida, aquela ficção que fazia da terra uma terra morta e que fazia da terra uma terra sedenta por um Deus. E vamos lá, a luz. É interessante que a luz, né? Aí é um apelo até para o conhecimento, a sabedoria, mas é interessante que, ao invés de cair num certo fetichismo iluminista de uma crença de que a luz mostrará o vazio, mostrará algo de consistente e definitivo e determinante, o verso aponta para essa luz que mostra o vazio, né? Não mostra o preenchimento, mostra o vazio. Esse além, né? Ele nos convoca para o aquém, para o que vem antes de Deus, para o que vem antes de uma sociedade em que é preciso Deus. Por isso, a liquidação do além. Aí a centralidade da ciência, né, do conhecimento, e entendendo a estética também como uma ciência. Aí é o foco no fenômeno da ideologia como algo ligado fortemente à teologia, né, e certamente recuperando diálogos como o de Marx com Feuerbach e até com Hegel, em que Marx faz o esforço de, como ele mesmo diz, colocar Hegel de cabeça para cima, brincando um tanto com as inversões de Feuerbach e de Hegel, sinalizando que não é Deus que cria os homens, mas são os homens que criam Deus. Assim como não é um Estado que cria um povo, é um povo que cria um Estado. Portanto, participem da luta contra o que é primitivo, da liquidação do além e da expulsão de todo e qualquer Deus, onde quer que ele surja, sob os microscópios mais preciosos, ele cairá. Os aperfeiçoados aparelhos o expulsarão dos ares. O saneamento das cidades, o extermínio da miséria, farão com que ele desapareça. E o enxotarão de volta ao primeiro milénio. Mesmo nas cidades melhoradas, ainda prevalece a desordem, que nasce da ignorância e se parece com Deus. Porém, as máquinas e os operários a combaterão. E vocês também devem participar da luta contra o que é primitivo. Mesmo nas cidades melhoradas, ainda prevalece a desordem, que nasce da ignorância e se parece com Deus. Porém, as máquinas e os operários a combaterão. E vocês também devem participar da luta contra o que é primitivo. E aí, por fim, a última estrofe do poema, né, da cena, vejam, ele uniu aí, na perspectiva até de superar aquilo que seria a síntese do que se entende por materialismo histórico. O materialismo histórico, ele sinteticamente é uma relação de antagonismo, né? São setas contrárias, em direções contrárias, no que diz respeito ao desenvolvimento da tecnologia e dos homens, né? O que a gente vai chamar de forças produtivas, a máquina e os trabalhadores. Ele se desenvolve,
eles ficam mais avançados e os trabalhadores têm que acompanhar isso e dominar nanotecnologia e tecnologias ainda mais avançadas. A gente já tem impressora 3D, a gente já tem transplantes incríveis, a gente já tem clonagem, então a gente vê aí, de fato, o desenvolvimento das forças produtivas, mas a gente vê, em contraposição, do outro lado, o atraso nas relações de produção, né? As pessoas se matando mais, se violentando mais, se desrespeitando mais, perdendo o resquício que há de fraternidade entre as pessoas, tratando o outro como inimigo, se desassociando, perdendo sua capacidade de produção cultural, de produção de cultura, de conhecimento, perdendo a sua capacidade de altruísmo e de solidariedade, a exploração aumentando, a expropriação aumentando, a opressão aumentando. Então, esse atraso nas relações de produção, em contraposição ao avanço das tecnologias e do próprio avanço tecnológico humano, é o que a gente chama de materialismo histórico. Quando o verso junta máquina e operário, ele está juntando as forças produtivas. E quando junta em combate, o que ele está fazendo é convocando para a fusão dessas setas que estavam em posições contrárias, colocando-as na mesma direção. E aí é uma convocatória a todos, para que todos travem essa luta, seja no seu local de trabalho, seja no seu local de moradia, seja nas suas produções estéticas, seja nas suas posições cotidianas, nas suas relações com quem vocês dizem amar, nas suas relações com quem vocês trabalham, na posição firme de nunca explorar ninguém e no compromisso de nunca se acomodar, seja do ponto de vista da consciência, seja do ponto de vista da transformação do mundo. Aí é uma convocatória aí desse último verso. E os aviadores do Voo Podcast desejam a todos uma boa viagem.